Esse quinto passo é o que vai despertar os gatilhos emocionais no seu amor e assim potencializar a reconquista. Então, preste muita atenção nesse conteúdo exclusivo, beleza? O meu nome é Nicolas Correia, eu sou mentor de relacionamentos e vou te ajudar nesta jornada. Vamos para o conteúdo. O tema de hoje vai ser o seguinte: quinto passo para reconquistar o seu amor. Então, preste atenção que esse quinto passo é o que vai tornar você uma pessoa interessante. Ou seja, se você não tem o conhecimento sobre esse quinto passo que eu vou compartilhar, você não se torna uma pessoa interessante. E se você não é uma pessoa interessante, as chances para você reconquistar o seu amor é baixíssima, porque ninguém quer estar ao lado de alguém que não é interessante. E nessa live também eu vou falar sobre como você pode ser atraente e também vou falar sobre os gatilhos emocionais. Vou dar uma pincelada e um exemplo muito rápido sobre gatilhos emocionais para usar nesse momento que você quer conquistar uma pessoa ou reconquistar. Então, fica comigo até o final dessa live, que hoje o conteúdo é muito bom. Beleza? Então vamos lá, né? Vamos fazer assim: se porventura você escrever algo no comentário, respeite os comentários que estão aqui, respeite os colegas que estão assistindo. No final da live eu respondo algumas dúvidas, beleza? Então escreva suas dúvidas nos comentários e quem lê, respeite o que está escrito. Quinto passo do processo da reconquista. Só para recapitular quais são os 8 passos do processo da reconquista, né? Vamos lá. Aceitar o sofrimento, ordenar a realidade, contato mínimo necessário, se fortalecer. O quinto passo, que é o de hoje, os movimentos internos e movimentos externos. Sexto passo, que é uma questão de reaproximar do seu amor para você marcar os encontros para reconquistar. Então, hoje eu vou falar sobre esses movimentos internos e movimentos externos. São o que eu sempre falo aqui, para quem quer reconquistar, obrigatoriamente tem que movimentar a sua vida. Porque se você terminou, está em crise, está magoado e está com a sua vida paralisada, além de complicar a situação, você não reconquista, você não resolve o problema e só piora a situação. Por isso que o ato de movimentar é tão importante. Eu vou destrinchar essa questão de movimento interno, movimento externo ao longo dessa live. E eu só quero trazer uma questão muito rápida sobre a importância de ser interessante, que é o seguinte. Eu não vou lembrar o nome do filme agora. É um filme onde que se retrata a vida de 2 médicos que estão disputando uma determinada vaga. Eu não vou lembrar o nome do filme, esqueci o nome dos autores. Enfim, depois vocês me lembram que eu busco que filme é esse. Mas preste atenção aqui. Eu só vou trazer o cerne. São 2 médicos que estão disputando uma vaga extremamente concorrida. Por fim, para disputar, para ser escolhido para essa vaga, ambos fizeram uma prova teórica e passaram com nota máxima nessa prova. Ambos foram a campo, né? Foram fazer a prática daquilo que eles sabiam fazer e ambos se saíram extremamente bem. Eles sabiam o que estavam fazendo, eles sabiam a parte técnica, eles sabiam a parte teórica. Os dois, de ponta, em termos técnicos, eram exemplares. 2 pessoas fabulosas, com conhecimento do conhecimento deles ali, da parte profissional deles. Preste atenção, da parte profissional, muito bom. E aí que tá, eles empatavam em tudo. E porventura, por conta desses empates, o diretor, que é responsável por escolher qual que seria o médico escolhido para a função, ele também ficou na dúvida. Como que eu vou escolher alguém se os dois com partes técnicas são a mesma questão, se os dois em campo fazendo o que precisa ser feito ali na dinâmica deles são muito parecidos? Esse diretor não encontrou algo que realçasse na escolha até que chegou em determinado ponto ali do filme que eles estavam conversando, os 3, né? Os 2 médicos e o diretor, que era para escolher.
e começa a tocar uma música clássica, de fundo assim, no rádio de fundo. Começa a tocar essa música clássica e um dos médicos fala o seguinte: nossa, essa música é muito boa, é do concerto tal, tocada por não sei o que, na não sei que classe, que não sei aonde. E esse médico, ele conseguiu, com o conhecimento cultural dele, o conhecimento e o interesse que ele tinha por outras áreas, por questão da música, ele trouxe essa questão ali de uma maneira trivial, numa conversa. E por conta desse diferencial do médico, ele foi o escolhido. Perceba, quanto mais interesses você busca, você tem, mais interessante você se torna. E quanto mais interessante você se torna, mais o seu amor vai querer estar com você. Maior a chance de você conquistar alguém, maior a chance de você ter repertório de conversa de alguém. Então, nesse caso simples que eu trouxe de um filme, o diferencial de duas pessoas extremamente técnicas, boas, fazendo seu serviço muito bem feito, o que diferenciou esses dois não foi a parte técnica, foi a parte dos interesses, foi a parte cultural, foi a parte de ter um horizonte amplo de conhecimento. E não só estar na parte técnica, só a parte técnica, não. A pessoa, ela se esforçou em buscar um outro viés além da parte técnica para agregar o seu repertório, o seu vocabulário, a sua experiência de vida. E por conta disso, trazendo essas questões, ele foi escolhido. Aí você me pergunta, né? Nicolas, o que eu posso fazer para agregar no meu repertório? Meu amigo, é uma percepção da seguinte maneira: é você buscar questões sobre cultura, sobre artes, sobre você ter as suas experiências de vida, sobre você dominar alguma área técnica com autoridade. Percebe? É você aos poucos ir de uma maneira de acordo com a sua realidade, tendo um conhecimento mais horizontal sobre a vida, sobre a dinâmica, se interessando pelas questões, pelas situações, entende? E não só algo muito vertical. Percebe? Ter o domínio de algo vertical é bom, mas só isso pode, em certo ponto, se tornar monótono e chato. Igual essa questão dos médicos. Eles eram muito bons na parte técnica, mas um deles se diferenciou por ter mais interesses. E o outro acabou não sendo escolhido por ter esse olhar só técnico. Então, no momento que você tem essa percepção, você começa a fazer a seguinte reflexão: como que está a busca dos seus interesses? É a primeira reflexão que eu trago para você. Como que está a busca dos seus interesses? Por quê? Pensa comigo, meu amigo, minha amiga. Se você passa 12 horas, 10 horas, 6 horas do teu dia, por exemplo, né, só jogando videogame, 6 horas do teu dia, ou que seja 3 horas do seu dia, 3 horas do seu dia, só com entretenimento no Instagram, se você passa 2 horas do seu dia só com noticiários de aconteceu não sei o que, de tragédia, percebe que você só vai agregando isso na sua vida e você vai ficando pouco interessante. Porque não vai conseguir ter capacidade de conversar sobre outros assuntos, a não ser jogo, a não ser piadinhas de rede social e a não ser coisas trágicas. Percebe? Então, eu quero que você traga para a sua vida nesse momento o seguinte: como que está a sua rotina, como que está os seus interesses. Porque, meu amigo, se tiver 12 horas, 10 horas só jogando joguinho, só vendo noticiário, tristeza e interação, coisinha engraçada no Instagram, cuidado. Porque em certo ponto, ao longo prazo, isso é algo chato. Então, é uma análise que eu quero que você tenha. E essa reflexão de você ampliar mais o teu horizonte buscando outras coisas. Coisas que você se interessa. Beleza? Um outro ponto agora, um outro assunto dessa live, né? Como consigo despertar mais a atração na outra pessoa?
E é por isso que eu criei os movimentos externos. Pensa comigo, como que é despertada a atração? A atração, ela pode ser multifatorial, né? Tem vários pontos que despertam a atração nas pessoas. Uns é mais por ser loira, outros por ser morena, outros por ser um pouquinho mais definido, outros um pouquinho mais cheinho, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo. Cada um com as suas inclinações. Mas de bate-pronto, o primeiro momento assim que desperta uma atração é algo carnal. Ou seja, se é carnal, precisa ser no corpo. Então a atração, ela vai estar diretamente ligado à questão corporal. E é onde que vem as questões dos movimentos externos. Os movimentos externos são os movimentos que você faz externo a você, que deixam você melhor. E por conta disso, por consequência disso, você desperta mais atração no outro. E quais são esses movimentos que deixam você melhor externamente? É a questão de você ter essa consciência de fazer alguma atividade física para você exercitar o corpo, trazer a saúde, é você se vestir bem, é você ter uma boa postura, é você ter um estilo congruente com a sua realidade ou com aquilo que você gosta, é você ter essa noção que eu estou falando e trazer para a sua realidade e pensar o seguinte: será que as minhas vestimentas são de acordo com a minha realidade, ou com aquilo, com a imagem que eu quero passar? Será que eu estou fazendo atividade física de acordo para ter uma vida boa, uma vida saudável, um corpo bom, um corpo forte? Ou será que nesse momento do término eu acabei delargando, destrinchando, entrando numa fossa e desleixei com tudo? Entende? Porque a atração, ela vai estar nesse primeiro momento, nesse olhar, onde a pessoa vai olhar para você e ver se você está bem, bonita, cheirosa e arrumada, ou se você vai estar devastada. Percebe? Como eu te falei, a atração é algo carnal. Se é carnal, ela é direcionada para o corpo, né? Dessas características. Então analisa, para e pensa. Pensa como que você está. Se você está delargado aí, não está dando bola para nada. Então essa é uma análise muito interessante para você se fazer. E aí você pode dar exemplos, né? Você pode me perguntar: Nicolas, dê exemplos de movimentos externos. Cara, é a questão da academia. O movimento externo de você cuidar da sua alimentação, é você ter algum tipo de hobby, é você ter um momento de lazer, é você fazer alguma viagem, buscar um novo curso. Por que buscar um novo curso é um movimento externo? Porque quando você busca um novo curso, você acaba encontrando às vezes novas pessoas. Essas novas pessoas estão em um ambiente diferente, estão numa sala de aula, estão em algum parque, estão em alguma academia, estão em alguma área de interação, e esse ambiente externo acaba te trazendo novas experiências, e novas experiências agregam no seu repertório de vida e assim deixam você mais interessante. Então percebe que as coisas, elas vão se conectando. Então pare e pense nesse momento, né? Eu quero que você faça uma breve observação. Os primeiros encontros com seu amor. Me acompanha aqui. Os primeiros encontros com seu amor. Você, como que você estava? Ah, Nicolas, eu passei gel, passei perfume, eu peguei a melhor roupa do meu armário. Nicolas, eu passei a minha camisa. Fazia tempo que eu não passava roupa, mas eu passei pro primeiro encontro. Nicolas, eu escovei 3 vezes meu dente. Nicolas, eu fiz questão de sair meia hora mais cedo do meu trabalho para ir em casa, tomar banho e ir cheiroso para esse encontro. Eu estava com um sorriso na cara. Eu estava me esforçando para estar nesse encontro. Então percebe, os primeiros encontros são caracterizados por esse esforço em estar bem, em se apresentar bem, em apresentar que você é uma pessoa boa com um sorriso na cara. Raramente nos primeiros encontros as pessoas levam problemas. Raramente nos primeiros encontros as pessoas, elas vão com aquela cara emburrada, elas vão turronas, elas vão chutando as cadeiras, arrastando de uma maneira descompensada. Raramente as pessoas fazem isso no primeiro encontro. Raramente. E se fizer isso, já gera aquela primeira impressão, né? Entende? Então eu quero que você faça uma segunda análise.
Se essa primeira análise, você já tem essa primeira percepção, você, homem, aí, passou gel no cabelo, passou perfume, botou sua melhor camisa, você, mulher, cuidou do cabelo, passou uma maquiagem bacana, uma base legal, você usou aquele vestido longo que você queria, aquela sapatilha, aquele cropped, aquela saia de couro, percebe? Primeiro encontro, você estava bem. Agora, a segunda análise que eu quero que você faça. O que acontece quando vem o término ou quando você está no momento de crise, quando você está nesses momentos de muita mágoa, muito conflito, um ruído emocional muito alto? Às vezes você fica desleixado, a sua rotina fica bagunçada, o seu desempenho no trabalho cai, você fica comendo mal, a sua postura, ela meio que dá uma relaxada até demais, que você fica um pouco para baixo assim, sua cara fica fechada, você às vezes se torna um reclamão. Então, meu irmão, meu amigo, se nos primeiros encontros você estava bem, bonito, cheiroso, com um sorriso na cara, e agora pro final do relacionamento você tá meio devastado, ei, calma aí, tem algo que precisa ser ajustado. Tem algo que você precisa ser ajustado. Então percebe, você está com essas características, desleixado, rotina bagunçada, dormindo mal, reclamando de tudo, tá se fazendo de vítima, você está com a sua postura para baixo, cara fechada. Isso é o oposto de ser atraente. Muito pelo contrário. Isso é ser, tipo assim, é afastar as pessoas. E perceba, quanto mais reclamão você se torna, menos pessoas estão ao seu lado. Então faça essa análise de como que você está agora. Por quê? Se você se identificou desta maneira que eu acabei de verbalizar, que eu acabei de trazer à consciência, eu já te peço calma, que é comum. É comum. Agora você começa a ter a consciência, Nicolas, é verdade, eu estava reclamão, eu estava mal, Nicolas, eu tô comendo mal pra caramba, eu tô acordando na madrugada, eu tô compensando essa minha angústia em comida. Nicolas, eu deixei de comer, eu emagreci 3, 7, 10 quilos, eu dei uma definhada muito forte, parei de ir pra academia. Epa, se você se identificou com isso, tá, calma, é comum. Agora, acalme-se, centre e obrigatoriamente, se você quer reconquistar, ou se você quer conquistar, ou se pelo menos você quer ter uma experiência de melhora para acabar com essa angústia na sua vida, obrigatoriamente você tem que se centrar, acalmar e assista as lives que estão no feed do meu Instagram gratuitamente. Comece aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto passo, para você ter um norte de onde começar a reconquista, de onde começar a melhorar a sua vida, de como que você volta a ser atraente, como que você volta a ser uma pessoa boa, forte, bonita, que todo mundo quer ter perto. É só assistir o conteúdo. Nossa, Nicolas, tem 4 lives para assistir, é muita coisa. Se você não consegue assistir 4 lives, então você não vai conseguir reconquistar em nada. Entende? É reclamar menos e agir mais. Então, tem essa percepção que se você quer reconquistar ou conquistar obrigatoriamente, é colocar um sorriso na sua cara e anote, ser autor do seu movimento. Ponto final. E o que é ser autor do seu movimento? É você ficar forte. E como que você fica forte? Movimentando a sua vida. Quais tipos de movimentos? Os movimentos que eu estou trazendo aqui, com esses conteúdos, com essas lives, com tudo que eu estou mostrando para você. Porque o oposto do movimento é você paralisar. E quem paralisa a vida não reconquista, não cresce, não vai para frente. Então, se você está se sentindo paralisado, que a sua vida não está fluindo, eu preciso te informar. Não é a vida que vai fazer você movimentar. É você que vai movimentar e você que vai ficar forte para a vida ficar mais leve. Entende? Eu fiz uma publicação que as pessoas comentaram bastante, né? Não é o peso da academia que fica mais leve, é você que fica mais forte. Daí eu escrevi, para parafrasear, é você que fica mais forte, não o problema que fica mais fraco. Então, se você se sente meio fraco, meio desequilibrado, perdido, meio histérico, meio neurótico, ei, calma. Não é assim, não é por aí que você reconquista. Calma. Nicolas, será que tem chance de reconquistar? Nicolas, será que eu consigo reconquistar? Te adianto. Com a vida paralisada você não reconquista. Vai assistir essas lives que eu tô falando, beleza?
Então, eu falo que a única maneira de você reconquistar é sendo autor do seu movimento. Ser autor do seu movimento é você se tornar uma pessoa forte. Nicolas, quais são os movimentos que me tornam uma pessoa forte? Anota. É o movimento de você cumprir o seu ordinário. O que está no seu ordinário, no seu dia a dia de adulto? Começa pelo básico. Você quer ficar forte? Comece a cumprir a sua rotina, comece a entregar as suas demandas do trabalho com um sorriso na cara, comece a parar de reclamar, pelo menos por uma semaninha, que você vai perceber que, quando você começa a parar de reclamar e volta a colocar um sorriso na cara, as pessoas começam a aproximar de você e perguntar: nossa, você está bem, o que está acontecendo? Nossa, que coisa boa, que energia boa que você tem. É porque você está movimentando a vida com afinco, entende? Entende? Então, quando você tem essa questão de fazer o básico dentro da sua rotina, e essa questão de você fazer o básico e o que na sua rotina pode potencializar a reconquista, está na live 1. Vai lá e assiste. Tá lá, tudo pronto na live. Então, você vai tendo esse vislumbre, né? Para você começar a crescer. Então, é você fazer os movimentos externos que eu relatei. É você fazer o ordinário da sua vida com bom gosto, com um sorriso na cara e com esforço. E preste atenção, eu não falei em nenhum momento em você ter motivação para cumprir a sua rotina. Porque nesse momento da sua vida, o que menos você tem é motivação. Você tá o quê? Sofrendo, tá angustiado, tá meio perdido, tá confuso, inseguro. Você tá um pouco neurótico, você, não tá trabalhando direito, tá um pouco reclamão. Percebe? É um momento comum, cara. É comum. Então, essas características mais negativas, pessimistas, paralisam a sua vida. Então, para você começar a melhorar, é você movimentar, mesmo sem vontade, mas por compromisso e esforço. Não faça por motivação, faça por obrigação. Mas assim, eu tenho que fazer, porque o Nicolas pediu, faz mesmo, só faz. E daqui uma semana, daqui 15 dias, movimentando a sua vida, fazendo o básico bem feito, sem esquisitice, sem diretas, sem coisas complicadas, faz o básico bem feito. Rotina, alimentação, cumprir o seu horário, cumprir o seu dever. Se conseguir botar uma atividade física no meio, ótimo. Fecha um pouco a boca se você está acima do peso. Se você perdeu muito quilo, muito peso, né? Comece a se esforçar para comer. Pare de reclamar. Em 15 dias você já surge uma esperança no seu peito. Automaticamente. Assista a live 3, que eu falo sobre uma tecnologia. 3 tecnologias para começar a melhorar automaticamente a sua vida. Está na live 3, assista. Então, quando você começa a fazer esse básico bem feito, as coisas começam a surgir do nada, e você começa a ter uma esperança. Então, comece a movimentar a sua vida. Sabendo isso, que tudo isso que eu falei são os movimentos externos, agora vamos para os movimentos internos. O que são os movimentos internos? O movimento interno nada mais é tudo que é interno, né? Tudo que tem relação com a sua alma, ou seja, as suas orações. Ponto. É você ter essa prática diária, de uma vez por dia, 3 minutinhos. Se você não tem esse hábito, vai lá e reza e deu. Ah, Nicolas, sou ateu, não gosto de oração. Não rezo, né? Não gosto de oração, não rezo. Então você começa a fazer suas leituras, vai ler, vai buscar um livro aí de autoconhecimento, vai buscar algum conteúdo que agregue no seu repertório. Qualquer coisa, vai fazer um curso de inglês, vai fazer um curso de alguma questão, tira aquele curso da gaveta, vai fazer alguma coisa. Percebe? E se você está em cima do muro aí, entre ser ateu e não sabe se reza ou não, Nico, nem sei por onde começar direito uma oração, coloca no Google. Oração do Pai Nosso, tá prontinha. Prontinha. 1 minuto e meio você faz essa oração antes de dormir quando acorda. Deu. Você vai perceber que em 15 dias fazendo essa oração, algo vai surgir de esperança no seu peito. Vai lá e faz. Calma. Percebe? Eu não quero que você se tranque dentro de um mosteiro, dentro de uma igreja, dentro de um templo, dentro de não sei o que, e passe rezando 14 horas. Não. Você tem mais o que fazer. Você tem que trabalhar, pagar os seus boletos, você às vezes tem filho para cuidar, você tem conta para pagar, você tem que cumprir o que você prometeu. Então percebe?
é você adaptar a sua rotina de acordo com a sua realidade, fazer os movimentos internos simples, rápido e deu. Vai, vamos movimentar. Esse movimento ordenado, esse movimento simples que você tem que fazer. E por que fazer esses movimentos simples? Porque esses movimentos, eles vão te trazendo mais segurança. E por que eu falo isso? Nesse momento, é o momento que a gente fica mais confuso, inseguro, fica sem esperança. E se você quer retomar a esperança de ter aquela energia, aquele calor, aquela vibração para viver, se torne autor do seu movimento. Ponto. É a única maneira. Movimento é a sua vida, movimento externo, movimento interno. Beleza? Um outro tema que eu trago para essa live, que é comum paralisar a nossa vida. É comum paralisar. Que são uma percepção desse momento de término, uma percepção nesse momento de crise de relacionamento, você está vivendo algo que como se fosse uma perda, um luto. E falando dessa questão do luto, eu trago um modelo de uma psiquiatra suíço-americana, Kübler-Ross. Depois coloca lá no Google. Kübler-Ross. Kubler-R-Ross. Kübler-Ross. E o que essa psiquiatra percebeu? Que no processo psíquico da perda de alguém, existem 5 estágios. Dentre 5 estágios, o que passa cada um deles? É uma questão de negação, raiva, barganha, momento depressivo e aceitação. Então, essa suíça-americana, ela percebeu esse padrão psíquico quando os pacientes dela que ela acompanhava acabavam morrendo. Tem um livro sobre isso. O livro é Sobre a Morte e o Morrer. Esse é o livro. E ela fala sobre esses estágios. E é comum nesse término, presta atenção, é comum nesse término, um término de um relacionamento, um momento de crise de relacionamento, quando você não espera que acabou, quando acaba do nada, você sentir alguma dessas características, desses estágios do luto. Vou repetir, né? Negação, barganha, raiva, momento depressivo, é uma depressão, mas não é patologia, não é doença depressiva, é só um momento mais para baixo, e uma aceitação. E o que acontece, né? Vem o término. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Vem o término do relacionamento. Uma primeira percepção é você negar esse término. E por que você nega? É uma questão de defesa. Ah, a pessoa terminou comigo hoje, mas foi no calor do momento. Amanhã a gente se resolve. Nossa, a gente brigou feio agora meio-dia, mas até na hora do café, com a barriga cheia, a gente volta. Nossa, não pode ser, né? Ela não fez isso comigo. É uma negação. Depois da negação, vem o momento de raiva. E por que surge esse momento de raiva? É porque quando você percebe que a realidade está ao contrário daquilo que você quer. Você percebe que negar o fato, por exemplo, do término, não resolveu o término. E você fica com uma raiva. Você fica meio indignado, confuso. Se você não sabe estar com raiva da pessoa, raiva de você mesmo, fica um mix de sentimento que você fica perdido, confuso, angustiado. E essa raiva vem justamente por você perceber que negar a realidade não resolve o problema. Depois dessa fase, vem uma fase da barganha. É muito comum, que tem relação com os erros clássicos da Reconquista, que eu falei na live 3. Os erros clássicos da Reconquista está lá na live 3, assista. Mas o que é a barganha? É o seguinte: o relacionamento acabou, né? E a pessoa, por exemplo, fumava 5 maços de cigarro por dia, e uma das queixas principais era o excesso de cigarro, né? De fumar muito. Daí a pessoa termina o relacionamento e a primeira coisa que ela fala é: eu vou parar de fumar. Fulana, se eu parar de fumar, a gente volta? Fulano, se eu começar a frequentar a igreja, a gente volta? Ciclano, eu vou entrar na academia, vai dar tudo certo, a gente vai voltar. Percebe? É começar a barganhar, a negociar a volta
do relacionamento. Mas isso tem uma tendência de não dar certo. E se dá certo, o que acontece? A pessoa barganha, só que ela continua com a vida paralisada, ela continua com os mesmos comportamentos, mesmas atitudes e, como consequência, mesmos resultados. Então, essa barganha ela não é bem construída, ela não tem fundamento. Por não ter fundamento, se desmorona. Depois dessa fase, vem o momento depressivo, que é o momento mais tristonho, é o momento onde você está mais para baixo, fica mais triste e você, às vezes, não tem vontade de sair de casa, de sair da cama, você fica desolado, você para de comer. Então, é um momento muito difícil. É um momento muito difícil. Nesse momento depressivo, não necessariamente é a patologia, não é a doença depressiva, não. É só uma fase. Nicolas, o que eu faço nessa fase? Busque suporte de amigos. Amigos bons. Amigos que acreditam no relacionamento amoroso. Amigos que acreditam que a vida vai melhorar. Entende? Que você vai conseguir, que estão do seu lado. Se você percebe que o suporte dos seus amigos não estão te ajudando nesse momento depressivo, busque terapia, busque ajuda externa, busque mentorias, entende? Para você ter um norte do que fazer, para você ter ajuda de um profissional para te reerguer. E para você fazer isso, você precisa de coragem e humildade. E o quinto e último passo é um passo da aceitação. É quando você percebe que de fato, o relacionamento acabou e acabou. Estou sofrendo. E aceitar não quer dizer não sofrer. Aceitar não quer dizer superei. Simplesmente aceitar é você reconhecer a realidade que o seu relacionamento acabou. E você aceita isso. Dúvidas comuns. Nicolas, eu sou obrigado a passar por esses 5 estágios? Não. Esses cinco estágios citados não são lineares. Ou seja, não precisa seguir um atrás do outro. Tem pessoas que vão da negação direto para aceitação. Tem pessoas que já começam na barganha no primeiro dia do término. Tem pessoas que antes de terminar já entram no momento mais depressivo. Então percebe, ele oscila. Tem pessoas que terminam e já conseguem aceitar, beleza, aceitei. Então perceba, não é linear esse padrão desses momentos de luto pós-término. Não é. E aí que tá, né? Nicolas, como eu consigo superar, como eu consigo avançar, como eu consigo acelerar esse meu momento de luto? Sendo autor do seu movimento. É seguindo a risca, com disciplina, com esforço, com dedicação, esse conteúdo, esse conteúdo que eu estou compartilhando. Ponto. Nicolas, é só isso. Mas feito todo dia com constância, você vai criando disciplina, vai ficando forte e diante da sua força o problema vai diminuindo e você vai superando. Então, foca, concentra nisso que eu estou te falando. E eu já te adianto, quando você está nesse momento de superar, quando você está nesse momento de aceitação, o aceitar não quer dizer esquecer, eu vou repetir. O aceitar não quer dizer esquecer, nem quer dizer que você não vai sofrer. Não. Mas quer dizer que você está com um olhar na realidade, está com um olhar atento à realidade e você aceita isso de uma maneira madura. E se porventura você tem dificuldade de aceitar a realidade, se você está com puta vazio no peito, se você está nesse momento depressivo faz mais de 2 semanas, busque ajuda, busque terapia. Porque isso vai te trazer a questão para te fortalecer, beleza? E para os poucos a gente finalizar essa live, eu vou falar dos gatilhos mentais, né? O que são esses gatilhos mentais? Nada mais que são, vamos dizer assim, estímulos que causam uma certa reação no seu amor. Os gatilhos mentais são estímulos que causam um certo impacto no outro. E esses gatilhos mentais podem ser positivos como negativos. Gatilhos mentais positivos, que geram uma certa curiosidade, exclusividade, uma certa escassez, uma novidade, uma prova social, uma autoridade. Gatilhos mentais negativos, que remete a algum trauma, remete a alguma mágoa, remete a algo do passado muito difícil, remete a um momento muito delicado,
Percebe? Exemplos. Presta atenção, meu amigo. Presta atenção. Quando você está movimentando a sua vida, se tornando autor do seu movimento, você começa a ficar melhor, você começa a ficar mais bonito, você começa a ficar mais forte, começa a colocar um sorriso no rosto. Como consequência, às vezes você começa a publicar nas redes sociais os seus movimentos, você começa a gerar uma curiosidade no seu amor. Nossa, ele tá melhor, tá mais bonito, tá mais maduro, parou de encher meu saco, parou de cometer os erros clássicos da reconquista. Percebe? Ser autor do seu movimento gera um gatilho da curiosidade. Por quê? Porque os seus movimentos geram um estímulo no outro que remete a algo novo, a uma novidade, a uma exclusividade, a uma autoridade. Por exemplo, você está movimentando a sua vida e bateu foto com uma autoridade da sua cidade, bateu foto com uma determinada pessoa que você gosta muito, bateu foto com um famoso, bateu foto com alguém. Esse alguém te fez uma transferência de autoridade e como consequência esse seu momento de vida bem acabou despertando uma novidade no outro, percebe? Esse gatilho vão trazendo essa curiosidade. A Isa fez uma pergunta interessante. Depois eu respondo isso. Gatilhos mentais que acabam gerando uma repulsa, um afastamento. Por exemplo, você era uma pessoa exemplo, tá? É um exemplo. Você era uma pessoa extremamente ciumenta. Vocês terminaram e você continua perseguindo a pessoa, mandando textão, ligando, mandando SMS. Você continua falando com os familiares para vocês voltarem. Percebe? Esse seu momento de impulsividade, de agir de qualquer maneira, sem uma direção, agindo sem um passo a passo, que é o passo a passo que eu ensino aqui, esses movimentos, esses erros vão gerando essa repulsa e vão afastando cada vez mais o seu amor. Entende? Então percebe, ao mesmo tempo que os gatilhos emocionais, eles são poderosos, eles podem ser muito ruins se você não sabe usar. E eu falo mais sobre os gatilhos mentais no melhor curso de Reconquista do Brasil, que é o curso A Fórmula da Reconquista. Lá eu falo mais de 25 gatilhos mentais que você pode usar para reconquistar o seu amor. Então, caso você queira acesso a esses gatilhos, não só a isso, né? Se porventura você está aqui querendo reconquistar ou conquistar o seu amor e você quer saber o que publicar no Stories, se você está bloqueado, o que faz para resolver isso e reconquistar, como mandar mensagem, quais mensagens mandar, como marcar encontro, como reaproximar, como resolver a angústia, a ansiedade, como reconquistar de uma maneira mais rápida, faça o curso A Fórmula da Reconquista. E para você saber mais sobre esse curso, é só clicar no link da bio do meu Instagram. Lá no link principal, lá na página principal do meu Instagram, tem um link azul, clica lá que eu vou dar mais detalhes do curso. Boa noite, grande Clair, prazer ter você aqui conosco. Então percebe, você tendo a consciência de toda essa estrutura, você consegue acelerar o seu processo, beleza? Então, quando você tem toda essa percepção, você começa a pensar o seguinte: eu estou fazendo certo ou não? Então, com esse conteúdo que eu compartilho, eu quero que você pare, respire um pouco e pense: como que eu estou movimentando a minha vida? Os meus movimentos estão me tornando mais forte para potencializar a minha reconquista? Ou os meus movimentos estão me tornando uma pessoa mais fraca? Os meus movimentos estão afastando quem está próximo de mim e, como consequência, eu estou me tornando uma pessoa mais turrona. Então pare e pensa, porque agora é a hora. Você começa a mudar hoje e você pode começar o seu movimento hoje para começar a ser uma pessoa mais interessante. Quando você é mais interessante, você fica mais atraente, porque você sabe que é a atração que eu já expliquei nessa live. Então perceba, meu amigo, você pode começar os seus movimentos hoje, de uma maneira muito simples, fazendo o básico bem feito, sem cometer os erros clássicos da reconquista. Beleza? Ficou claro, meu amigo? Minha amiga?
Fala, seu Messias. A Isa perguntou o seguinte, né? Vou ler umas perguntas aqui antes de finalizar essa live. Ele não está vendo meus stories e no Insta parou de me seguir. Como fazer o gatilho da curiosidade? Isa, se vocês moram no mesmo ambiente, na mesma cidade, perceba se vocês podem se encontrar de uma maneira onde vocês se esbarram. Porém, se ele parou de assistir os teus stories, você pode despertar a curiosidade quando você se reaproxima dele com as mensagens para conversar. Nicolas, mas como eu vou começar a conversar com ele? Perceba, depende do momento de vida que você está. Você já está no momento de reaproximar? Ou você ainda está no momento de resolver os ruídos emocionais? Ou você está no momento de pedir perdão ainda? Percebe? Porque o gatilho da curiosidade não é só pelas redes sociais. Você pode fazer isso mandando mensagem para ele, se encontrando com ele, se vocês têm um ambiente comum, se vocês moram na mesma cidade às vezes. E perceba, não tem nada a ver com perseguir, não tem nada a ver com você ficar na porta do colégio, na porta do trabalho, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. É se porventura você tem essa possibilidade. Se você não tem essa possibilidade, mande mensagem. Nicolas, mas eu não quero mandar mensagem. Tá, então analisa qual cenário você está para você pensar em qual vai ser a sua abordagem. Vai ser uma abordagem para resolver os ruídos emocionais? Vai ser uma mensagem de cuidado com o cão? Vai ser uma mensagem de resgate de uma boa lembrança? Então, Isa, tudo depende do teu cenário e tudo depende de qual desses 8 passos que você está, beleza? Uma outra pergunta, Nicolas, eu estou bloqueado de tudo, o que eu faço? 2 questões. Primeiro, você busca resolver os ruídos emocionais. Busca analisar o que te levou a isso. Porque, presta atenção aqui. Presta atenção. Geralmente, os bloqueios são temporários. Então, se você está bloqueada, calma. Foi recente? Calma. Coloque esse conteúdo em prática. Coloque os 8 passos do processo da reconquista, que é um período ao qual ele tem uma chance, presta atenção, uma chance de desbloquear. Quando ele desbloquear, você vai estar mais inteligente, mais bonita, mais forte, mais cheirosa, mais interessante, para você aos poucos se reaproximar com as mensagens certas. Nicolas, quais são as mensagens certas? Está no curso A Fórmula da Reconquista. Assista o curso para você ter noção do que fazer. Então percebe? Você pode resolver os ruídos emocionais. É uma das maneiras para você aproximar. Porque quando você resolve os ruídos emocionais, o bloqueio diminui e assim há uma possibilidade da pessoa de desbloquear. Nicolas, ele é meu ex-namorado, eu já coloquei 2 vezes o passo a passo do curso A Fórmula da Reconquista e ele não me desbloqueia, ele não quer mais falar comigo, o que eu faço? Então, você com muita maturidade, você reconhece a realidade que o seu relacionamento acabou, você respeita a decisão do outro, não julga e você vai movimentar a sua vida. É tudo questão do seu cenário, tudo depende, beleza? Beleza, meu amigo? O Messias escreveu o seguinte: Nicolas, ela se separou de mim faz uma semana, falou que não sente mais nada por mim, que eu machuquei muito ela com meu estresse e ignorância. O que eu faço? Messias, a primeira questão é você identificar por que você estava muito estressado e muito ignorante. Depois de você identificar isso, você vai amadurecer. Você amadurecendo, você pode dar o próximo passo de analisar para pedir desculpas. Aula 30 do curso A Fórmula da Reconquista. Como pedir desculpas sem se humilhar. Assista a aula 30 e a aula 30.1. Ponto. Depois de assistir essa aula, você vai ter um vislumbre de como pode começar a reaproximar. Depois disso, você pode assistir o restante da aula. Nicolas, não tem dinheiro para comprar. Então assista as lives que estão nesse Instagram, no meu Instagram aqui, para você amadurecer. Porque a reconquista ela só é possível quando você amadurece. E perceba, para você amadurecer, precisa movimentar a sua vida. Então calma, meu amigo. Comece analisando o que deixava você estressado, depois analise para pedir desculpas, depois deixe essa poeira baixar, peça desculpas de uma maneira
ordenada, volte para sua rotina, seja autor do seu movimento para você ficar mais forte. Paciência, meu amigo. Não vai acontecer em um dia, não vai acontecer. Raramente acontece em 2 semanas, raramente. Então calma, analisa tudo, estuda isso, tudo que eu estou compartilhando aqui com vocês, beleza? A Dani escreveu o seguinte: desejei feliz ano novo para a mãe dele. Fiz mal? Não. Desejou feliz ano novo, não encheu o saco, não ficou perturbando. Deu, fizer a sua parte. Deu. Já estamos no, tipo assim, já passou, né? Já passou 10 dias do ano novo. Então, putz, bola pra frente. Já foi. Então, foi tranquilo. Meu amigo, minha amiga, por hoje era isso que eu queria compartilhar com você. O 5º passo para potencializar a reconquista. Então, assista se necessário, com calma novamente. Terminando essa live, já vai no feed do meu Instagram e assista as outras lives se você quer potencializar sua reconquista ou até conquistar alguém. Se porventura você quer acelerar o processo da sua reconquista, faça o melhor curso de reconquista do Brasil, o curso A Fórmula da Reconquista, com mais de 38 aulas falando o que é para fazer, como agir, qual mensagem mandar, como resolver os ruídos emocionais, como pedir perdão, como ser mais atraente, como acionar os gatilhos mentais, o que publicar nas redes sociais, tudo isso e muito mais, tudo no curso. Para saber mais sobre o curso, é só clicar no link da bio do meu Instagram e lá está todos os detalhes do curso. E se porventura você quer conversar comigo, porque você percebe que o seu caso é muito específico, muito especial, que o seu caso é muito delicado, que precisa da minha análise, convido você a fazer uma mentoria comigo. Através da mentoria, eu ouço toda a sua história, analiso a sua situação e direciono você do que fazer e do que não fazer para o seu cenário, para a sua situação. Para você saber mais sobre a minha mentoria, é só mandar uma direct, uma mensagem aqui no Instagram mesmo. Nicolas, como que funciona a sua mentoria? E ali eu passo todos os detalhes. Beleza, meu amigo? Então, por hoje, era isso que eu queria compartilhar com você. E lembrem do seguinte: vamos ser autor do nosso movimento. É só através do movimento que a gente se torna pessoas mais fortes, mais bonitas, e assim, com essa força, a gente conseguir amar melhor, se entregar melhor para o outro, servir melhor. Perceba, essa força tem que ser para alguém, que seja para as pessoas que você ama, que seja para o seu amor. Então vamos se tornar pessoas mais fortes, mais convictas, mais centradas, para conseguir amar melhor as pessoas, com muito respeito, com muito carinho, com muita abundância, prosperidade e riqueza. E você só consegue isso sendo autor do seu movimento, beleza? Vamos lá, vamos movimentar a nossa vida. Fiquem com Deus e até logo mais.